Cumprimento a todos os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é presbítero Portela. Iremos abordar o tema, a diferença entre primogênito e unigênito dentro das Sagradas Escrituras. Queremos lhe pedir o seu like, seu comentário e a sua inscrição no canal. Curta o vídeo. Nossa leitura principal de hoje está em dois livros, em João 3,16 e em Mateus capítulo 1, versículo 23 até o 25 está escrito. Lá em João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em Mateus também está escrito no capítulo 1, versículo 23 até o 25, nas Sagradas Escrituras está escrito assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Quero falar nesse texto lido de forma especial sobre a palavra unigênito. Essa passagem ela tem muita coisa que nós temos que abordar. Nesse versículo há muitas coisas, mas eu quero deixar de forma especial para abordar a palavra unigênito. E a palavra unigênito quer dizer único filho. No caso de Jesus Cristo, quando a Bíblia fala que ele é o Filho unigênito, é porque ele é o único Filho de Deus. E queremos também abordar em Gênesis capítulo 22, versículo 2, sobre Deus falou ali com Abraão e disse: vai, toma o teu filho, teu único filho, a quem ama, Isaque, e oferece em sacrifício num dos montes de Moriá. Então Deus ele falou também para Abraão sobre o único filho, o unigênito dele, Isaque, que fosse oferecido ali no monte de Moriá. Então nós queremos falar que unigênito quer dizer um único filho. Todo ser humano que tenha apenas um único filho, ele é chamado de unigênito. E Jesus ele é o unigênito do Pai, o único filho. E Deus ele enviou seu único filho, o unigênito, para nos dar salvação, para dar uma salvação eterna. Ele preparou o melhor para nossas vidas. Ele presenteou o único filho amado que ele tinha para enviar, para nos salvar. Jesus Cristo, como Salvador do mundo, Salvador da humanidade. Então queremos falar sobre essa palavra unigênito, porque unigênito é único, né? Isso aí que nós possamos abordar. E vamos abordar também depois a palavra também primogênito, para trazer a diferença entre uma e outra. Eu creio que você já possa ter entendido que unigênito quer dizer único. Se for mais do que um filho, já não é mais unigênito, né? Queremos também abordar nessa passagem do capítulo 1 de Mateus, do versículo 23 até o 25, para abordar a palavra primogênito, para que nós possamos entender. No versículo 23, fala que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e se colocará o seu nome por Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E no versículo 25, diz assim, que José não a conheceu, até que ela deu à luz ao seu filho, o primogênito, o qual pôs o nome de Jesus.
Então nós queremos abordar essa palavra primogênito. Então no caso aí de Jesus, que diz que José não a conheceu até dar luz ao seu filho, o primogênito, Jesus Cristo. Então quer dizer, no caso de Maria, Jesus já não é o único filho, como as pessoas falam, que ela foi virgem e virgem a vida toda. Mas quando no capítulo 1 e 25 diz que não a conheceu, essa palavra não a conheceu é a mesma interpretação de não coabitou com ela. E trazendo para os nossos dias de hoje, significa que José não teve relações sexuais com Maria até ela dar luz ao primogênito, Jesus. Porque se por acaso ela nunca tivesse tido relação sexual com José, o nome não seria primogênito, mas o nome de Jesus ali seria o unigênito de Maria. Porque quando dá o nome de unigênito é porque é o único filho, não teve mais nenhum. Mas quando dá o nome de primogênito, quer dizer primeiro, está identificando que teve o primeiro, quer dizer primogênito, e depois teve outros filhos. Isso está confirmado na Escritura Sagrada, no capítulo 6 de Marcos. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3, está escrito: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Portanto, nessas passagens, está confirmando que Jesus Cristo, ele foi o filho primogênito de Maria, ou seja, o primeiro, porque teve 4 irmãos, que está escrito onde nós lemos na referência passada. E na passagem de João 3,16 fala, em relação a Deus, ele é unigênito, porque foi o único de Deus, mas de Maria ele foi o primogênito, porque teve outros irmãos que nasceram depois de Jesus Cristo. E o fato de as pessoas de Maria ter tido outros irmãos nunca foi pecado e não diminui ela como mulher diante de Deus. O que muitas pessoas acham que ser virgem, uma mulher ser virgem, isso é uma santidade muito grande, mas ser virgem ou ser casada, perder a sua virgindade em casamento, o apóstolo Paulo disse que dar sua virgindade em casamento faz bem, até porque o próprio Deus diz: crescer e frutificar e multiplicar e encher a terra. Então, se não houver relação sexual dentro do casamento, não poderia haver multiplicação. Então o que Deus contesta é a mulher perder a sua virgindade e fora do casamento, mas dentro do casamento não tem nada a ver, a mulher pode perder a virgindade normalmente e ter relação. Outro fato que eu queria abordar em relação à serva de Deus, Maria, é que ela casou com José, e para um casamento ser confirmado, ser realizado, tem que ter sexo. Uma pessoa não pode fazer um casamento sem ter a confirmação. Inclusive um casamento pode ser anulado se a mulher se recusar a fazer sexo com o marido, ou o marido se recusar a fazer sexo com a mulher. Se tiver prova, pode se desfazer o casamento. Então é isso que nós possamos entender isso para a nossa meditação, que o José, por exemplo, se ele não fosse ter relação com ela, não teria necessidade dele casar. Para que ele ia necessitar de casar? Bastaria contratar uma funcionária, uma serva, como antigamente existia, para fazer os deveres da casa. Qual é a necessidade dele casar com a mulher para não utilizá-la da parte principal, que é a parte do sexo? Que a parte principal
no casamento é o sexo, porque é no casamento que vem a multiplicação. Se não existisse o sexo, não existia multiplicação de nenhum ser vivo. Não existia multiplicação dos animais, dos homens e toda espécie em geral. Então, a Maria teve o primogênito, Jesus, né? Que é o Salvador, mas de Deus ele foi o unigênito do Filho de Deus, que o Senhor nos deu para nos salvar. Então essa é a diferença, né? Que primogênito é o primeiro e unigênito é o único. Então se fosse o único de Maria, diria o unigênito de Maria. Tanto diria o unigênito de Deus e o unigênito também de Maria. Então que você possamos entender, que você possa fazer outras perguntas, colocar seu comentário. Estaremos respondendo em temas pertinentes na Escritura Sagrada e traremos as respostas convictas da Palavra de Deus para a vossa meditação, que você possa ser bem contextualizado, você ser bem confirmado através da Palavra de Deus. Nós estamos aqui, o nosso objetivo é repassar a Palavra de Deus, texto e contexto, com qualidade, com convicção. Que Deus possa abençoar a todos, o nome santo de Jesus. Deus abençoe a todos.